Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast da Educação Adventista. Hoje nós vamos falar de um tema muito relevante e para começar eu já quero deixar você com a pulga atrás da orelha. Você sabia que 53% dos brasileiros pretendem mudar de atividade profissional depois da pandemia porque eles estão insatisfeitos no seu ambiente de trabalho? Por que isso acontece? Será que dá para evitar? Você que tem um filho na escola, um filho no ensino médio ou que é um aluno do ensino médio, como que você pode fazer para fazer uma escolha certeira e não passar por esse perrengue de depois ter que ficar mudando de profissão ao longo do caminho? Quer saber a resposta? Continua aqui. Como você sabe, eu sou a Lilian Larroca, host desse podcast. Tenho aqui ao meu lado o pastor Enildo, que é o meu co-host e é o diretor responsável pelas 16 unidades da Educação Adventista na região central de São Paulo. E a nossa convidada de hoje é super especial. Eu tenho aqui com a gente a Núria Ritt. Ela é diretora do Grupo Ápice e analista de perfil comportamental das pessoas. Núria, desvenda esse mistério pra gente. O que acontece? Por que as pessoas são tão infelizes com o trabalho delas? Como que isso desemboca lá na frente na vida profissional dessa forma? Olá, boa tarde. É uma pergunta bem interessante, porque as pessoas acabam desistindo da sua profissão, muitas vezes por frustração, por insegurança, por não estarem dentro da função ou do cargo que elas têm aptidão. Uhum. Então, quando você não tem aptidão para alguma coisa, seja um cargo, uma profissão, você acaba ficando muito abalado, muito frustrado. O seu corpo te dá sinais de que você não está bem. Então, entra realmente nesse número que você falou. A gente tem um número muito grande mesmo de profissionais que querem mudar de área por conta de não se sentirem bem no trabalho. E não é em relação às pessoas ou ao ambiente. Geralmente é em relação a ele mesmo, né? Que ele não gosta do que ele faz. Ele tem dificuldade com o que ele faz. Ele faz tudo com muito esforço. E quando a gente faz alguma coisa, né, com muito esforço, demanda muita energia. E aí a gente acaba ficando muito triste, muito frustrado. Desgastado, né? Exatamente. Desgasta a mente e o físico. Núria, é muito bom, sim, ter você aqui, viu? Obrigada. Olha só, os jovens, né, principalmente ali na fase, né, no final do ensino médio, eles já começam a pensar ali, ou tem que pensar, ou são instigados a pensar na carreira profissional. Só que a maioria deles, ou quase na sua totalidade, não tiveram contato com o mercado de trabalho. Existe alguma ferramenta, existe algum meio que pode ajudá-los a fazer uma melhor escolha para o mercado de trabalho? Sim, existe. É a ferramenta que a gente trabalha. É a ferramenta do Grupo Ápice, né? A gente chama de ferramenta Ápice, onde a gente estuda os perfis comportamentais das pessoas. Então, a nossa ferramenta, ela trabalha com 5 traços comportamentais. Então, a gente estuda 5 traços das pessoas. Na verdade, todo mundo, qualquer pessoa tem esses 5 traços comportamentais. Então, a nossa ferramenta, através desse estudo, ajuda os alunos a chegarem mais próximo de uma carreira certeira. E assim, porque quais são esses 5 traços que vocês avaliam, né? Que ajudam as pessoas a identificarem, poxa, nesse trabalho aqui, eu posso, de repente, ter muito interesse, mas eu acho que a minha rotina nessa função... Porque a verdade é essa, trabalho é rotina, né? A gente vai fazer uma série de funções todos os dias. Se eu tenho ali uma rotina que vai contra aquilo que são as minhas aptidões, isso vai provocar esse desgaste que você falou. E que traços são esses que ajudam a gente a identificar, bom, isso aqui vai dar certo para mim, isso aqui não vai dar certo para mim? Então, esses 5 traços que a gente trabalha é o nome da nossa metodologia, que chama-se CARFO. Então, cada letra é uma característica que a gente estuda. Para tudo. Garfo? Ei. Não, é CARFO. CARFO. Com C de comunicação e sociabilidade. Tem, cada letrinha dessa tem um significado? Sim, cada letra é um comportamento que a gente estuda. Então, a letra Você pode falar? C, claro. Letra?
A letra C é comunicação e sociabilidade. Então, a gente estuda se a pessoa tem a comunicação e a sociabilidade alta ou baixa em relação à média da população. E assim com todas as outras características. A letra A significa ação e busca de resultados. Do mesmo jeito, ou você tem alta ou você tem baixa. A letra R, a gente analisa o ritmo e a paciência de uma pessoa. Alta ou baixa. Pelo meu suspiro, você já sabe qual é o meu, né? A letra F analisa formalidade e preocupação. E a letra O nos diz se uma pessoa é objetiva ou subjetiva na hora de tomar uma decisão. Ok, Carfo, agora sim, né? Agora fez sentido, né? Olha que esse horário nem horário de pensar em comida, viu, gente? Mas quem sabe você está vendo, ouvindo o nosso podcast na hora do almoço, né? Já dei aí uma dica para você, né? Olha, na sua fala aqui, já deu a entender que a questão da contratação, o que as empresas buscam sempre é a competência. Só que a ferramenta que você tem, a metodologia, tem a ver com comportamento. Né? As pessoas são contratadas por sua competência, mas elas são demitidas por causa do seu comportamento? É isso que você quer dizer? O que você pode explicar para a gente disso daí? É só antes, assim, eu vou pegar uma carona na sua pergunta, né? Porque, assim, a empresa num processo seletivo, ela geralmente está buscando realmente competência. Mas um papel como um currículo e até mesmo os testes que a gente faz na hora da entrevista, eles não são, assim, capazes de dizer se a gente é competente. Então, a empresa muitas vezes se baseia no seu currículo. Então, é a sua formação, a sua qualificação técnica, né, o conhecimento que você tem, mas fica mais nessa parte de conhecimento. Só que no dia a dia nem sempre é assim, né? Exatamente. As empresas contratam muito mais pelo currículo do que por qualquer outro fator. Eles não são mandados embora por conta do comportamento. Eles deveriam ser contratados pelo comportamento e não só pela competência, porque competência você consegue desenvolver. O ideal é que você tenha uma pessoa que trabalhe dentro do seu comportamento. Ou seja, esses 5 comportamentos que eu falei que a nossa ferramenta estuda, o ideal é que esses 5 comportamentos sejam compatíveis com a função que ele vai atuar. Então, o ideal é que a gente contrate através do comportamento e demita por falta de habilidade. Aí a coisa funciona. Então, a gente tem que contratar uma pessoa se ela tem aptidão para aquele cargo. E ela tem que ser demitida caso ela não consiga realizar as suas funções. Geralmente, isso acontece quando a pessoa não tem aptidão ou um dom para aquele cargo. E os nossos traços analisam isso. Vamos dizer isso. Isso remete àquela primeira pergunta, quando você começou falando lá da estatística, insatisfação, né? Por que muitas pessoas estão insatisfeitas lá no seu trabalho? Que interessante, né? Agora a gente está aqui, esse podcast ele é endereçado a todos, aos pais, né, aos profissionais, mas a gente tem um público aí, né, Lilian, que a gente gostaria muito que assistisse com a gente, né? Que é os nossos alunos da educação adventista, o pessoal do ensino médio, principalmente, né? Que eu chamo assim, que é a fase do não sei quem sou, nem sei o que vou fazer, e o que quero fazer, não tenho certeza se quero de verdade, né? A tal da dúvida. Existe aí na sua empresa, existe algum programa que ajuda a direcionar esse jovem para uma área em que ele está? Por exemplo, eu me lembro que quando eu estava no ensino médio, eu morava no interior, lá do Paraná, e eu amava a agricultura, eu queria ser engenheiro agrônomo. Me tornei pastor. E educador. Pois é. Então, não havia, pelo menos naquela época, nos 80, não sei se já existia, né? Aí a ápice, as ferramentas, né? Hoje, para direcionar o aluno, existe alguma ferramenta que pode direcioná-lo para um sonho que ele tenha, uma profissão que ele queira fazer? Sim, tem. A nossa ferramenta trabalha exatamente com isso. A nossa ferramenta direciona o aluno para determinada área. Na verdade, ninguém nasceu para seguir só uma área ou só uma carreira, né? Nós temos exatas, humanas, nós temos biológicas, aeroportuárias, agrícolas, artísticas. Então, a nossa ferramenta direciona o aluno em relação às áreas que ele pode atuar.
principalmente nas carreiras, porque em cada área existem muitas carreiras. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil existem mais de 2.000 profissões com mais de 10.000 atividades. Então, a nossa grade vocacional, que sai no resultado, né, da nossa pesquisa comportamental e não do nosso teste, vou explicar o porquê, sai uma grade comportamental com todas essas áreas, com várias profissões e com porcentagens onde mostra o que o aluno tem mais aptidão. Acho isso espetacular, porque o que tem de filho dizendo que vai fazer alguma coisa, aí você descobre que é o pai que quer que ele faça, né? É muito comum. Não tem isso? Inclusive, tem aquele exemplo clássico, né? Que eu acho que todo mundo que já trabalhou com o ensino médio, orientadoras educacionais, veem isso assim 1 milhão de vezes, que é aquela coisa assim, o aluno chega e fala assim, eu quero fazer medicina. Tenho muita vontade de fazer medicina. Só que depois você vai ver, não é bem ele que tem a vontade de fazer medicina. É a família que, né, sempre orientou e sempre falou, olha, se você fizer medicina, você vai ter um bom futuro. Medicina vai te dar estabilidade, medicina vai te dar um bom salário, medicina vai te dar reconhecimento pela sociedade. E desde pequena essa pessoa é bombardeada por essa informação. Então ela acredita que ela gosta de medicina. E aí na hora que ela faz ali, que sai o perfil dela, o relatório, aí sai que ela não tem aptidão para aquilo. Como é que faz numa hora dessa? Agora você foi na pergunta... Nevrálgica. Na pergunta onde a gente tem que se desdobrar com os alunos. Porque medicina é uma faculdade que eu falo que ninguém nos chega no ensino médio decidindo. No segundo médio, decidir você médica. Não existe isso. Quem quer fazer medicina é um sonho e vem desde pequeno. A diferença é que nem sempre o que você sonha é aquilo que você tem aptidão para fazer. Então, existem alunos que têm a mente mais aberta, que quando a gente começa a explicar o perfil dele, ele se coloca no lugar de um médico e fala, realmente essa profissão não vai combinar comigo, porque a profissão exige certas características que eu não tenho. Agora, existem alunos que têm a mente, né, mais, não vamos dizer mais fechada, vamos falar uma mente mais... Sistemática? Não, ele é mais persistente ele tá naquilo que ele quer, naquilo, exatamente. Ele é mais determinado e ele vai seguir no caminho dele da medicina. O que a gente sabe que a pessoa, quando quer fazer uma profissão, seja medicina ou qualquer uma delas, que ela não tem aptidão, a gente sabe o quanto isso vai deixá-la infeliz ao longo dos anos, mesmo sendo médico, mesmo ganhando muito dinheiro, o que talvez não seja nem o caso. Porque quando você não é feliz naquilo que você faz, dificilmente você estuda mais a fundo, dificilmente você faz um curso, dificilmente na faculdade você já fala, eu gosto tanto que eu já quero fazer um estágio. O pensamento normalmente é assim, eu terminei a faculdade, agora eu quero ganhar dinheiro. E é exatamente essas pessoas que não ganham dinheiro. Porque elas não têm aptidão e aí elas nunca vão ser um profissional excelente para poder ganhar dinheiro. Vai ser só mais um profissional no mercado de trabalho. E eu posso dizer isso de carteirinha, se vocês me dão licença. Claro. Né? Eu fui dentista por 15 anos, fiz esse nosso perfil comportamental, deu 30% para mim, que é uma porcentagem que a gente não indica que a pessoa siga na carreira, e eu, que tenho um traço comportamental que tem a ver com a teimosia, resolvi continuar sendo dentista. E foi por 15 anos um sofrimento, até a hora que eu desisti. Eu saí da faculdade com esse pensamento, tanto que eu nunca fiz uma especialização, saí como clínica geral. Porque estudar uma coisa que você não gosta custa muito, não dinheiro, custa muito a sua energia. Tempo, a sua energia. Você perde muito quando você está fazendo alguma coisa que você não gosta. Você sente que você está carregando um peso nas costas, exatamente. Né? Aquilo vira algo... E se você parar para pensar, uma profissão é uma coisa que você vai acordar, vai fazer aquilo que você gosta e no final do mês te pagam para isso. E como você levanta infeliz? Tem alguma coisa errada. Porque sim, é possível acordar de manhã feliz, terminar o dia feliz e ainda ser recompensada por isso. E assim, eu te digo mais, né? Chega uma coisa assim, quando a gente gosta realmente do que a gente faz, é algo tão louco, que às vezes você está num final de semana, num feriado, você assistiu já a série que você queria assistir na Netflix, você fala assim, quer saber? Não vou pegar outro filme, eu vou aqui num vídeo do YouTube que fala sobre esse assunto que eu gosto, né? Até no seu tempo livre, você tem o prazer de estar em contato com aquilo que você gosta, né? É algo que faz parte da gente, a gente passa a respirar aquilo.
Então, para quem não vive essa sensação no trabalho, gente, isso mostra a importância da gente se autoconhecer para escolher a profissão. Talvez você, pai, que esteja nos assistindo, você não teve nem a oportunidade de escolher a sua profissão. E isso já aconteceu muito e acontece muito, ainda mais num país como o nosso. Você pega o emprego que tem, porque você tem boleto para pagar no final do mês, e depois você tem que viver a vida assim. Mas se hoje você tem o seu filho que está começando a vida, que tem a chance de fazer a escolha, ajuda ele nesse autoconhecimento, né? Ajuda ele a ter acesso a uma ferramenta que vai permitir que ele se autoconheça e que faça uma escolha boa para o futuro dele, uma escolha que vai trazer sucesso e felicidade. E se a ferramenta falar algo que é diferente daquilo que você pensa, daquilo que você estimulou a fazer porque você acha que é um ideal legal de carreira, calma, porque a ferramenta está apontando aquilo que vai ser melhor para ele. Então a gente, né, tem que ter isso de reconhecer. Poxa, eu queria tanto que o meu filho fosse advogado, mas ele não tem perfil para isso, né? Ou seja, ele vai sofrer, não vai ser um excelente profissional, não vai ganhar bem e ainda vai ter tudo ao contrário daquilo que eu queria para ele, né? Exatamente. Olha, posso chamar de ferramenta, né? Sim, é uma ferramenta. É uma Isso, ferramenta, uma ferramenta, né, que estuda o perfil comportamental. Okay. Então, é o despertador, né, que me acorda de madrugada no meio dos meus sonhos, né? E eu, meu Deus, acordei, né? Porque se ele diz uma coisa e eu estava sonhando outra, a recomendação sua é a seguinte: atenda o despertador, né? Não continue sonhando, né? Sim. Você falou aí sobre, você disse que ia falar da diferença, não é um teste, mas é um... Isso, exatamente, é uma pesquisa comportamental. A gente pesquisa o comportamento de uma pessoa, a gente não testa, porque na nossa ferramenta, por incrível que pareça, não tem nenhuma pergunta. É uma ferramenta onde você apenas assinala palavras do lado A e do lado B, e o resultado é um relatório com mais de 15 páginas de descrição comportamental e uma grade vocacional para os alunos. E um gráfico, né, onde mostra aquelas 5 características comportamentais que eu falei. Na verdade, gente, é uma bruxaria. Porque... Mas tudo bem, tá? Tudo bem. Eu já fiz. Porque né? assim, ó, você assinala lá essas palavras, como ela tá falando, né? Você assinala de um lado e aí você assinala do outro de acordo com a orientação que vem ali, certo? Na hora que você recebe o relatório, você fala... Eles estão me espionando. Me conhecem desde o berço, ligaram para minha mãe, para o meu pai. Os alunos falam muito isso. Dá pra gente enganar ali Dá, a pessoa pode enganar. Você descobre? Só que a gente descobre. Uau! A gente descobre a pessoa que errou porque se distraiu. E a gente consegue descobrir a pessoa que errou porque fez de propósito, porque manipulou. E posso falar uma coisa? Puxar um gancho aqui? Sim. Acontece muito com o aluno da medicina, que quer medicina. Ele tem tanta certeza que ele vai fazer medicina, que ele tem medo que a grade vocacional mostre o contrário. E ele manipula o perfil. Nossa, isso eu nem imaginava. Sim, e ao invés dele fazer corretamente, muitas vezes o perfil responder, sim, você tem aptidão para medicina, né? Ratificar o pensamento dele, não, ele não faz, ele manipula. Assim, eu diria que 90% dos alunos que dão manipulação consciente, porque tem também a manipulação inconsciente, a pessoa que manipula sem querer. Sai assinalando tudo quanto é palavra porque não prestou atenção. Não. E tem aquele que fala, de propósito, eu vou assinalar tudo, porque vários motivos. Primeiro, eu não quero saber o meu perfil. Segundo, eu não quero que conheçam quem sou eu. E no caso de aluno é porque eu quero fazer medicina e não me importa o resultado, eu vou fazer medicina. Mas aí a ferramenta vai demonstrar isso. A ferramenta mostra pra gente. Você, né? Você que estudou a ferramenta que vai saber. Exatamente. A gente tem um marcador. O outro ali, o meu amigo do lado, não sabe. Não sabe, não sabe. Se a gente não falar, a pessoa não sabe nem que ele manipulou. Já aconteceu de alguém pagar para vocês, para, né, aplicar ali a metodologia, a ferramenta, e depois que você apresentou, deu a devolutiva, a pessoa não concordou? Já aconteceu? Já teve casos assim? Às vezes acontece, mas aí quando você começa a explicar traço por traço e fazer a somatória dos traços, a combinação deles, aí a pessoa fala, você tem razão. De novo, só fala... A gente tem aluno de medicina que fala assim, eu posso refazer porque o resultado deu errado. Eu preenchi errado. Só que é pelo computador. Então, assim, quando ele preenche do lado A, ele não sabe o que vai vir do lado B.
Então, ele não tem como ter preenchido errado, porque ele não sabe o que espera do outro lado. Mas como não deu medicina, ele vai lá e fala, posso refazer porque eu fiz errado. Eu conheço a ferramenta, acho, não sei se foi um dos primeiros, né? Mas eu me lembro que estava começando ainda a ferramenta, saudoso Joel, ele que implantava, né? Ele que eu fiz com ele, e eu me lembro disso, sim, que eu contestei. E no final eu tive que dizer para ele, não, tem razão, né? Tem razão. Agora, ali tem uma... a gente falou aqui, mesmo implicitamente, de duas coisas, né? Atitude, né? Aptidão, né? E atitude. Tem coisa que aptidão é coisa nata da gente, mas o tem... seu talento, o seu dom, né? Então, quando você fez ali, analisou o meu perfil, Enildo lá, e deu lá, né? As letrinhas CARF, né? Carfo, deu lá o C, o A, o R, o F e tal. Eu me lembro que o último que eu fiz, o meu F era baixíssimo, né? O meu F era baixo. Como é que você explica? Aí, como é que você deixa um F baixo feliz, né? Porque quando eu olhei lá que estava baixo, quando eu olho que está baixo, a primeira coisa que vem ao meu pensamento, poxa, eu sou ruim nisso daqui, ou não é assim? Não. Como que a gente faz a leitura? A nossa referência tanto é que, por isso a gente divide a característica em alta ou baixa. Não é característica melhor ou pior, Boa, muito ruim. ou pouco, boa ou ruim. Então explica isso daí, o que é alto e baixo? A característica é alta em relação à média da população. Ok. A característica é baixa em relação à média da população. Não Quem é que alto não é melhor e quem é baixo não é pior. Não existe isso. E também não existe perfil bom nem perfil ruim, né? É o seu perfil. Se você falar assim para mim, meu perfil é bom, eu vou te perguntar para quê? A questão é se ele é adequado para uma determinada função. Exatamente. Não tem perfil ruim. A pessoa nunca está errada. Por exemplo, eu com odontologia, eu não estou errada. É a odontologia que não correspondia comigo. Eu não tinha a característica que a odontologia pedia. Porque exatamente eu também sou F baixo. É para deixar o pessoal pensando aí o que é um F baixo? É isso, viu? Avesso, a formalidade, não gosta muito de ler manual. Não, né? e aí é aquela coisa assim, né? Por exemplo, eu lembro que em uma das palestras que você fez para o grupo da educação, você até comentou, e na educação a gente estava falando ali de secretaria de escola, de período de matrículas, e você falou, por exemplo, uma pessoa que tem o F alto e trabalha na secretaria, ela vai virar para o pai e vai falar assim: pai, olha aqui, olha, você tem que me trazer esse documento, esse, para fazer a matrícula, né? E se o pai não trouxe ela vai dar uma enroscada ali, porque ele não tá com todos e a formalidade dela vai pedir que cumpra todos os requisitos. Já a pessoa com a formalidade baixa vai falar: não, pai, vamos fazer o seguinte, ó, já vamos aqui adiantar a sua matrícula, aí você me traz esse documento até aqui. Quer dizer, para esse momento, a gente fala assim, bom, a do F baixo, ela agilizou e garantiu que o pai fizesse a matrícula. Já a do F alto vai ser a que depois vai conferir todo o arquivo e vai garantir que ele esteja correto, para que na hora que vem alguém da diretoria de ensino, tudo esteja dentro dos conformes. Então, cada um ali naquela equipe tem um papel que é fundamental, né? Então, Lília, mas falando em conformes, né? A gente não contrata as pessoas por isso daqui, a gente contrata as pessoas pelo currículo. Eu estou precisando de uma coordenadora pedagógica lá numa das minhas unidades, vou ver o currículo dela, aí depois é que eu vou fazer aqui a avaliação, né? Eu ia falar teste, Núria, não é teste, né, Núria? Não. Vamos fazer o que mesmo? Pesquisa para obter o perfil. Vou pesquisar o seu perfil. Pesquisar o perfil da minha coordenadora pedagógica e descubro uma coisa que eu não queria. Por exemplo, que ela não tem facilidade para se relacionar com as pessoas. Como lidar com essa aparente contradição? Eu contratei a coordenadora pedagógica pelo currículo dela, e aí eu faço aqui Fala teste de novo, gente. Pode teste. falar, eu deixo. Você deixa? Eu né? deixo. Não, eu faço a pesquisa. Isso. E descubro que muitas das coisas que a pesquisa me deu como resposta não corresponde à função à função dela. Como é que eu resolvo isso? Vamos inverter. Antes de você contratar, você aplica a ferramenta. Porque, por exemplo, e se ela é aquela coordenadora que não fez a ferramenta e é coordenadora porque entrou neste ramo e está nisso até hoje e não gosta do que faz?
Porque, por exemplo, numa entrevista... Então, o negócio vai ser de orientação vocacional, não vai ser Não, você é um gestor que está realmente fazendo gestão de pessoas e alocando nos Você lugares está contratando certos. a pessoa certa para a função certa. Porque senão, assim, vamos pensar nesse seu exemplo aqui, né? Se ela é uma pessoa, por exemplo, que não dá certo com pessoas, para ela vai ser um desgaste gigantesco, porque ela vai ter que lidar com gente o dia inteiro. Ela vai ficar estressada, daqui a pouco ela tá te pedindo licença. E se ela não pedir licença, ela vai transformar a vida dos outros no inferno também. E aí você vai perder outros funcionários porque aquela pessoa naquela função não sabe lidar com eles. Então é um enrosco muito grande, né? Sim. Mas, Núria, você está dizendo o caminho correto que as empresas deveriam fazer, mas Exatamente. as empresas fazem? Muitas já estão começando a pensar desta maneira. Por quê? Porque as pessoas, quando contratam pelo currículo, ela contrata, o funcionário, o colaborador, começa bem numa empresa, sempre começa bem, porque ele acabou de receber o emprego, né? Aí ele continua bem por uns 2, 3 meses e, quando ele percebe, ele já diminui o potencial dele. Aí o que acontece? A empresa, às vezes, pega alguém, fala, olha, fulano, caiu o potencial dele, vai ver o que é, fica ali do lado dele. Então, desloca uma pessoa de um lugar para colocar junto com esse funcionário, aí esse funcionário melhora. Aí daqui a pouco ele cai de novo. Para ficar nessa gangorra, acaba mandando embora. Então, você contrata errado, perde tempo. Muitas empresas investem tempo, investem em cursos. Não, ele precisa de um curso, ele precisa de um treinamento, ele precisa melhorar a habilidade dele. Não. Ele precisa ter o comportamento correto para aquela função. E aí a empresa gasta muito dinheiro. Quando a gente pensa, né? A gente está falando aqui de empresas e essas coisas. Só que a gente, quando dá essa orientação para o aluno, já no ensino médio, antes de escolher essa profissão, a gente está dando ele a possibilidade de não cometer esses erros na carreira dele, né? Porque em um mundo ideal, e até vamos falar assim, no Brasil, para um profissional mais qualificado, ele tem sim a possibilidade de escolher um emprego. Ele tem a possibilidade de não trabalhar nisso e trabalhar nisso, né? Então a gente está invertendo a lógica, porque é muito fácil também a gente falar do ponto de vista da empresa, só que cada um de nós é responsável pela nossa própria carreira, né? Eu sempre falo que eu não gosto de esperar que uma empresa faça aquilo que eu posso fazer pela minha carreira. Então, quando o aluno começa com esse autoconhecimento, ele tem a chance de se tornar um protagonista da carreira dele, não é, Núria? Sim. A partir do momento que ele se conhece, fica mais fácil ele escolher uma profissão. Ou mesmo uma cultura organizacional, se a gente for pensar, né? Até dentro da profissão certa, para ele, vamos colocar assim, tem empresas que têm uma determinada cultura organizacional mais formal e mais rígida e outras onde é mais aberta. Tem pessoas que não se encaixam em A e tem pessoas que não se encaixam em B. E aí ele também tem como ver onde ele se encaixa, né? Sim, vamos imaginar uma pessoa que seja toda formal, toda séria, segue regra, segue instrução, que é o tal do F alto que a gente estava falando. Imagina essa pessoa... Que nenhum de nós três aqui é, tá, Não, gente? nenhum... O Dudu é. Imagina essa pessoa indo trabalhar, por exemplo, no Google, onde não tem hora para entrar, onde você pode trabalhar de shorts, você pode trabalhar de dentro de casa. Você está esperando o seu colega chegar às 8 da manhã e ele chega às 11. Exatamente. A pessoa que é toda formal, ela não consegue, ela tem dificuldade para entender como uma pessoa pode trabalhar desta maneira, porque ela gosta de seguir regra, gosta de seguir instrução, é toda formal, é uma pessoa burocrática, uma pessoa que gosta de planejamento, de rotina, e de repente cai numa empresa que ele pode fazer do jeito que ele quer. Ele fala, não, mas eu não quero, eu quero que alguém me explique exatamente tudo que eu tenho para fazer. Então, o perfil é muito importante. Então, de novo, respondendo a sua pergunta, pastor, a gente tem que inverter. A gente precisa primeiro conhecer o perfil da pessoa para depois contratar. Porque quando você contrata uma pessoa fisicamente, a pessoa sempre vai falar para você aquilo que você quer ouvir. Se você vai contratar uma secretária, ela vai se mostrar na entrevista, ela vai ser sorridente, ela vai falar que ela adora as pessoas, ela vai falar que ela gosta. Não é que ela sabe do perfil dela, ela não entende que ela não tem perfil para secretária. Entendi. Mas ela já foi secretária, ela sabe que ela não gosta, mas ela precisa do dinheiro. Ela precisa do emprego. Então, eu já trabalhei como secretária, eu adoro fazer isso, adoro fazer aquilo. Quando você contrata, é aquele funcionário que eu te falei dos 3 meses. É isso que vai acontecer. Aí você vai mandar embora. Olha o gasto que foi. Gasto para contratar, muitas vezes gasto para treinar, gasto para mandar embora. Então, inverte, né? Gasta com
Uma uma ferramenta que vai te mostrar que tem mais de 80% de assertividade, que vai te mostrar a pessoa certa no lugar certo. E ainda falando assim do aluno do ensino médio, Núria, eu sei que você desenvolve todo um projeto aqui com a Rede de Educação Adventista, nesse sentido de orientação, de fazer o perfil junto com os alunos, de mostrar para eles o que aquele perfil, aquele relatório que eles receberam significa. E a gente vai ter uma mudança drástica no ensino médio a partir do ano que vem, você está sabendo, né? Então a gente vai ter 60% de um currículo fixo, que é a base. Nós vamos ter 40% de um currículo flexível, onde o aluno já vai poder mais ou menos escolher uma área para a qual ele tem maior interesse, então, ou ciências humanas, exatas, ciências da natureza e assim por diante. Como que vocês do Grupo Ápice estão reestruturando o processo que vocês já faziam conosco para acompanhar o aluno nessa nova jornada que ele vai ter? Então, a ferramenta, normalmente, ela era aplicada só no terceiro ano, preferencialmente no primeiro semestre, justamente porque é no terceiro ano que ele faz a escolha e para ele ter um norte em relação à sua escolha profissional, a gente apresentava os resultados da ferramenta. Agora, com essa mudança, no nono ano, ele já tem que estar fazendo uma escolha para onde ele vai entrar no primeiro ano, né? Então, como é que nós fizemos essa mudança? Nós vamos fazer primeiro a aplicação no nono ano. O primeiro ano já vai ter um conhecimento com a ferramenta para poder entender bem como é e começar a pensar em profissão, porque eles estão saindo do ensino fundamental, eles não têm ideia do que é o ensino médico. Maturidade zero. Talvez eles nunca tenham ouvido falar em trigonometria, álgebra, não tem ideia do que é isso. E que são 3 anos que passam muito rápido, né, para já escolher alguma coisa. Então, primeiro ele já vai ter o contato. No primeiro ano, ele vai fazer uma pesquisa que a gente desenvolveu, que chama uma pesquisa de interesses. É uma plataforma que a gente está terminando de desenvolver e daqui a pouquinho a gente já vai subir, onde os alunos vão preencher realmente qual é o maior interesse dele. E o resultado também será em gráficos de barras, mostrando qual é a maior porcentagem que ele tem mais aptidão, para onde ele gosta mais. E no terceiro ano, aí sim a gente repete a pesquisa para ver se realmente deu a mesma coisa que no primeiro ano e com a pesquisa. Normalmente, dá a mesma coisa, porque a pessoa já é voltada, né, para... Sem saber, dela, é dela. né? É dela. Esses 5 traços comportamentais que eu citei, que é o que a gente pesquisa, eles são genéticos, né? Então, você não tem como mudar isso. Você pode fazer alguma adaptação no seu trabalho, mas a essência, a sua estrutura é aquela. Gente, ó, isso é muito verdade. Assim, o meu C é alto, que é o da comunicação. Acho que ninguém percebeu, né? Mas assim, o meu C é super alto. E eu tenho assim, relatos de quando eu era muito pequena, que eu tinha 3, 4 anos, que minha mãe saía comigo de ônibus e eu conversava com todo mundo dentro do ônibus, entendeu? Então, assim, é uma coisa que é mais forte que a Tá gente. vendo? Se a tua mãe conhecesse a ferramenta, ela dizia assim, né, minha filha vai ser cobradora. Já pensou que terrível? Não, agora Irmos perder uma comunicadora? Não, e aí, assim, ó, e o pior é que agora eu ia estar desempregada ainda, né? Porque os ônibus não tem mais cobradora, ainda não tinha o que fazer. Pois é. Mas olha, Núria, estamos chegando no final aqui do nosso encontro, tá bom? Você está convidada a voltar aqui, Com fazer prazer. aqui ao vivo o nosso podcast, né? Eu ia falar teste de novo, gente. Me perdoa, tá? Mas olha só, comportamento. Eu já fui chamado, uma palavra que eu não sabia que existia, na época eu tive que pesquisar, já fui chamado de randômico. Primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, Senhor do céu, o que será isso? Né? Era um sistemático que estava me chamando de randômico. E foi descobrir que randômico vem de random em inglês, que é o de repente, Aleatório. é o improvisado, aleatório. Aí eu falei, por que você está me chamando disso? Não, porque olha só, de manhã o senhor fez um funeral, à tarde você fez um casamento, 2 horas depois o senhor estava fazendo uma outra coisa, eu não seria capaz de fazer uma coisa dessa. Isso foi lá no Nordeste, né? Que a pessoa é muito sistemática, é daqueles assim que se o morto não avisar que vai morrer, ele não faz o funeral, né? Por que você não me avisou que ia morrer, né? Exageros à parte, né? O sistemático e o randômico. E eu descobri que você disse uma coisa espetacular aqui hoje, né? Não é Várias, melhor, né? várias coisas, né?
entre elas, entre tantas, não é melhor, não é o menor e o maior, né? São diferentes. E é possível essa convivência aparentemente desarmônica, né, entre um randômico e um sistemático. É possível essa convivência, e se é possível, as empresas, as organizações, as instituições, a sociedade, ela precisa ter essas diferenças, ou a sua ferramenta é tão fantástica que ela consegue deixar todo mundo do mesmo jeito? Ela é fantástica, mas não para deixar todo mundo do mesmo jeito, para que cada um seja do seu jeito. É isso mesmo. Mas as pessoas, sim, são diferentes e a gente precisa de pessoas diferentes. Imagina numa organização onde todo mundo... Vamos falar de um outro fator que a gente não falou ainda, que é o R, que é o ritmo e paciência. Então, quando a pessoa é R baixo, é uma pessoa super acelerada. É uma pessoa inquieta, que aprende rápido, faz tudo rápido, gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Imagina numa organização onde todo mundo seja R baixo. Meu pai. Você já imaginou? Uhum. Todo mundo trabalhando naquela correria? Não, você precisa de alguém que seja R alto, que é uma pessoa com paciência, mais calma, mais tranquila, até mesmo para sinalizar para o outro, calma, vai mais devagar, você está acelerando. Porque quando você acelera, pode ser que você erre mais. Deixa eu fazer isso com mais calma, porque não pode ter erro. Então, o ideal... Ou você assusta o outro, você Exato. atropela o outro. Exato. Né? Então, nas organizações, são necessárias vários perfis, né? Os perfis diferentes. E quando eu vou fazer treinamento nas organizações, é exatamente isso. É mostrar como você, com o seu perfil, tem que lidar com uma pessoa que tem um perfil completamente diferente do seu. Porque trabalhar com quem é igual é fácil. O difícil é a gente trabalhar com quem é diferente. Né? Então, é isso que eu faço no treinamento. Mostrar, muitas vezes, o A, que é de liderança, como é que você lidera uma pessoa. Você tem que liderar porque você é um bom profissional e não liderar porque as pessoas têm medo de você. Você tem que ser bom naquilo que você faz, você tem que ser um profissional por excelência. E isso, às vezes, parece que é muito fácil, né? E não é. Na prática, não é. É muito difícil. Então, a gente dá o treinamento justamente para isso. Uma sociedade tem que ser completamente diferente. E, Núria, a gente tem assim, a gente começa a pensar e a gente vê, nossa, a questão é muito mais profunda até do que isso, né? Porque você vai falando as coisas e eu vou pensando na geração que está aí hoje, na geração que está na escola. Já é uma geração que ela tem mais dificuldade para se relacionar, que uma geração majoritariamente de filhos únicos, né? Hoje a gente tem uma quantidade de filhos únicos que não tinha na época que eu era criança e adolescente, por exemplo. A gente tem uma geração que foi criada em meio que uma bolha, assim. E a rede social, ela aumenta ainda essa sensação de bolha. Por quê? O que eu faço? Eu excluo quem pensa diferente de mim, eu deleto quem pensa diferente de mim, e eu mantenho ali na minha bolha só quem tem as mesmas opiniões que eu. E aí eu passo a achar que todo mundo é assim. Na hora que eu vou para o mercado de trabalho, onde eu me deparo com a realidade e eu preciso conviver com o diferente, onde eu tenho um chefe que é de uma geração diferente, eu tenho um colega de trabalho que é de uma geração diferente, tenho um outro colega de trabalho que é da mesma geração que eu, mas tem um perfil completamente diferente que o meu, eu começo a ter desgastes e problemas de relacionamento. Como que essa ferramenta, como que esse conhecimento do perfil pode ajudar esse jovem que tem essa realidade, que de certa forma é alienada, né, da realidade, a entender o seu perfil dos outros na hora que ele chega no mercado de trabalho? Então, quando ele tem o conhecimento, quando ele tem a ferramenta, quando ele fez a ferramenta e tem como resultado o seu autoconhecimento, fica mais fácil para ele entender como é que é o outro. Né? Então, esse é um dos motivos que nós aplicamos a ferramenta. Não só para recrutamento e seleção, não só para orientação vocacional, mas o autoconhecimento é a base de tudo. Porque quando você conhece uma pessoa, você reconhece a sua característica no outro. Né? Ou porque a característica é semelhante, ou porque a característica é oposta. E aí você passa a se adaptar. E a partir do momento que você se adapta, aí vem o respeito. Eu acho que a maior, vamos dizer, posso dizer qualidade, do ser humano é adaptação. Ele consegue se adaptar para mais, para menos, em qualquer ambiente. Mas para isso ele precisa saber quem ele é e entender que o outro pode ser igual ou diferente. Então, a base do autoconhecimento, ela é
tudo para uma sociedade. Isso que você falou das crianças é o que a gente brinca, por favor, entendam. É uma brincadeira que a gente fala que são filhos de condomínio. São crianças que moram em condomínio, só brincam com as crianças no condomínio, porque a gente brincava na rua, né? Eu brincava de peão na rua, brincava de elástico, coisa que se a gente falar hoje, eles não têm a menor ideia do que é. A gente foi criado na rua, entre aspas. Eles perguntam se tem isso no PlayStation. É, Eu vou perguntar, tem elástico no PlayStation? Exatamente. Hoje é muito mais voltado. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior. É diferente. É a realidade, né? Se a gente pensar que a criança, quando nascia antigamente, vinha embrulhada igual um pacote, hoje criança com um mês já está com o dedinho assim, mexendo num computador, num celular, é diferente, não tem melhor ou pior. É uma geração mais voltada para a tecnologia. Mas a gente tem que se conhecer. E nas empresas é isso que eu faço. Normalmente eu aplico essa ferramenta em todo mundo, né? E separo em grupos de quem é líder e de quem é colaborador, para que não haja conflito. Que legal. Muito Ô, Lília, interessante isso. eu preciso dar um recadinho para você que está nos assistindo e nos ouvindo, que na Rede de Educação Adventista, principalmente aqui na Associação Paulistana, a gente tem essa parceria com a APSE. O seu filho, tá? A gente aplica isso lá, por orientação vocacional que a gente chama. Então, não só, né, tudo que a Educação Adventista pode oferecer de bom e de melhor para você, mas tem essa parceria com essa ferramenta APSE para ajudar você, querido papai, a escolher melhor aí o caminho do seu filho, tá legal? Ajudar o seu filho a se conhecer, né? Porque esse conhecimento, como a Núria acabou de pontuar, ele vai ajudar a escolher a profissão certa, vai ajudar a gente a entender se a gente se insere ou não numa determinada cultura organizacional, a compreender os colegas que estão à nossa volta e às vezes a entender que o problema que a gente vê no outro, na verdade, tem muito mais a ver com um traço meu que não é compatível com o dele do que em simplesmente taxar que ele está errado, né? Acho que se a gente evoluir nesse entendimento, a gente tem as chances de construir uma carreira de muito mais sucesso do que se a gente for com essa visão rígida de que o que a gente quer é que está certo e os outros é que estão sempre errados. Né? E o importante salientar é que os pais participam quando a gente faz essa ferramenta, aplica a ferramenta nos alunos para orientação vocacional. Os pais participam e os pais começam a perceber como é o filho. Agora eu entendi porque meu filho faz isso, agora eu entendi porque ele faz aquilo, porque ele puxou de mim, porque ele puxou da mãe. Então, é importante essa orientação vocacional, não só para o filho. O pai também fica encantado quando vê o resultado, porque a gente mexe com a estrutura da família inteira. Né? O pai, às vezes, quer que o aluno siga na determinada profissão e você mostra por A mais B que aquela profissão não tem aptidão, ele não tem, né, o dom para fazer aquilo. E o pai se convence, entende, muitas vezes para de pressionar o filho relaxa, passa na faculdade logo, porque aí vai fazer o que quer, não tem aquela pressão de fazer uma coisa que ele sabe que ele não gosta. Então, realmente, isso é um diferencial da educação adventista que pode, né, e oferece essa ferramenta para os alunos, não só aqui da Associação Paulistana, se você me permite, mas toda a rede adventista, Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, todo mundo que é do Colégio Adventista, a grande maioria utiliza a nossa ferramenta e tem acesso a isso, normalmente gratuitamente. Obrigado, viu? Núria, muito obrigado aqui por sua presença. Estamos terminando, né, Sim. professora Lília, o nosso podcast desse dia. Na verdade, a gente está dando uma pausa, né? Porque a Núria precisa voltar. Precisa voltar, claro. Sim, vamos explicar traço por traço para as pessoas se identificarem. Exato, seria muito legal, viu? Claro, legal, ó, com prazer. né? Sim, pode vir. Fez o compromisso, tá bom? Sim. A gente falou aqui de comportamento, a gente falou de atitude, né? Eu sou de uma época que tinha uma propaganda que dizia assim: tome uma atitude que alimenta. Tome ápice, viu? Vai te ajudar aí no seu futuro, que está bem presente aqui na Educação Adventista. Professora Núria, muito obrigado mais uma vez por sua presença. Vai voltar outra vez, mas volte sempre, tá bom? Muito obrigada pelo convite, espero voltar, que a conversa foi ótima, muito bom. Legal. Núria, muito obrigada mais uma vez. Agradecemos também você que assistiu essa nossa conversa. E esperamos que você tenha entendido a importância desse autoconhecimento para o
pro sucesso do seu filho, né, no futuro, na profissão, nos seus relacionamentos, na sua vida como um todo. E, gente, quando a gente se conhece, a gente entende que as nossas características podem ser usadas para a gente se desenvolver de forma plena e realizar todo o nosso potencial. Inscreva-se então no podcast, compartilhe com seus amigos, porque eu tenho certeza que todo mundo que tem filho adolescente está passando por esse período de indecisão. Compartilha com eles, ativa a notificação e a gente espera você no próximo podcast da Educação Adventista. Até lá!